paz do Senhor Jesus, pessoal. Time Jovem aqui na sua telinha no programa Mensagem de Esperança. E hoje chegamos ao último vídeo da série Personagens Bíblicos que nos inspiram. Ao percorrer as páginas da Palavra de Deus, especificamente o Novo Testamento, você já deve ter se deparado com um homem marcante e influente chamado Paulo de Tarso. Ele foi, sem dúvida alguma, uma das figuras mais importantes e, ao mesmo tempo, mais controversas da história do cristianismo primitivo. O valor da sua teologia para a fé cristã é incalculável. Praticamente 50% do Novo Testamento vem de sua autoria. Conceitos-chave como o significado expiatório da morte de Cristo, a divindade messiânica de Jesus de Nazaré, a salvação pela graça mediante a fé e muito mais, tudo isso são valores de fé que temos graças ao trabalho incansável desse soldado de Jesus. Poucas são as informações bíblicas ou extra-bíblicas para um quadro mais completo da sua biografia. De acordo com o livro de Atos, Paulo, que antes se chamava Saulo, nasceu na cidade de Tarso, localizado na região histórica da Cilícia, que hoje pertence à Turquia, mas na época de Paulo pertencia ao poderoso Império Romano. Era um importante centro cultural, com mais ou menos 300 mil habitantes. Paulo cita sobre o seu lugar de origem em Atos, capítulo 21, versículo 39. O grande geógrafo e historiador Estrabo fez um importante testemunho acerca da sua grande equivalência política e econômica para a região. Ali havia um grande centro cultural e filosófico, contendo escolas de retórica e literatura e também hermenêutica. Paulo, com certeza, estudou em uma dessas escolas. Em 66 a.C., Pompeu agraciou alguns cidadãos de Tarso, inclusive os judeus, com o título de cidadania romana honoris causa, porque eles haviam ajudado aos romanos a expulsarem os piratas que dominavam o litoral da Cilícia. Sendo assim, é possível que o pai ou o avô de Paulo tenham participado dessa premiação militar e, por conseguinte, passado esse privilégio para o seu herdeiro. O que faz sentido, pois isso se encontra em Atos, capítulo 16, 37. Em Atos 22, ele afirma ser cidadão romano por direito de nascimento. Não se sabe ao certo por que sua família foi parar em Tarso, mas seus antepassados eram judeus da tribo de Benjamim. Paulo foi enviado para Jerusalém para estudar aos pés do grande rabino Gamaliel, o que não era tarefa fácil, pois exigia conhecimento acima da média e condições financeiras para arcar com as despesas estudantis. Em pouco tempo, Paulo se destacou tanto que se tornou doutor da lei, membro do Sinédrio, cargo de alta estima do povo judeu. Paulo era muito zeloso com o judaísmo, com a qual professava. Um dia, ele se viu confrontado com a pregação de outro judeu chamado Estevão, e numa manobra ilegal, os judeus resolveram apedrejar Estevão. Este foi o primeiro mártir do cristianismo e está relatado em Atos. Desde então, Paulo perseguiu veementemente os cristãos, indo de sinagoga em sinagoga, alertar os perigos da nova doutrina pregada por um grupo de judeus, seguidores de um outro judeu chamado Jesus, que muitos diziam ser o Messias. Paulo pedia aos líderes judeus cartas de recomendação para ir de sinagoga em sinagoga, munido de uma pequena milícia para prender esses seguidores de Jesus e, quem sabe, apedrejá-los, como fizeram com Estevão. É bem provável que Paulo tinha algum tipo de treinamento militar, pelo modo familiar pelo qual ele escreve acerca de armas, armadura e a linguagem de guerra que usou em muitas de suas cartas. Ele resolveu iniciar sua perseguição pela cidade de Damasco, que era uma cidade estratégica para a expansão marítima, pois era saída de rotas comerciais. Logo, se o cristianismo chegasse ali, chegaria a todos os lugares fora da Palestina. Porém, a caminho da cidade ele teve um encontro com Deus e o próprio Cristo perguntou para Saulo por que o perseguia. Ele então reconheceu que Jesus era o Cristo. E desde então, o pregador dos gentios se colocou à disposição de Cristo para o servir. Paulo teve que encarar a difícil aceitação dos discípulos sobre a sua conversão, pois rapidamente passou de inimigo para ardente defensor do cristianismo. Paulo passou um tempo afastado antes de iniciar o seu ministério e após isso foi convidado por Barnabé para ser o seu auxiliar missionário em suas viagens, que foram 3 ao todo. Paulo enfrentou ameaças, tentativas de morte,
aprisionamento e privações de todas as formas. Mas os frutos foram de grande valia. Muitos gentios e até mesmo judeus se converteram. A humildade e a disposição de Paulo é lição para nós, pois ele não media esforços, nem tampouco importava o lugar para pregar o Evangelho. Do Areópago, ao lado de vários deuses, até mesmo numa grande prisão, após um grande terremoto. Paulo tinha sempre um bom argumento e muita criatividade para falar de Jesus. Ele implantou várias igrejas nas regiões de Antioquia, Pisídia, Icônio e Derbe, deixando igrejas estabelecidas e lideranças firmadas. Paulo não se preocupou só em abrir, mas também em cuidar e acompanhar. Enviava cartas para essas igrejas que são verdadeiros tratados teológicos, explanações verídicas da cosmovisão cristã. Paulo nos deixou um grande legado de fé e vida com Deus. Um homem que não se envergonhava do Evangelho, que sabia o que era passar necessidade e o que era ter fartura, e que vivia feliz em qualquer situação. A história de Paulo nos prova que tudo o que ele passou, desde a sua rica formação acadêmica, contribuiu para o fortalecimento da obra de Deus. Portanto, jovem, valorize esse tempo de aprendizado que você está tendo na universidade, na escola e na igreja. Valorize conhecer as Escrituras, se envolva e trabalhe na igreja. Busque sempre ouvir a voz de Deus. Como Paulo disse em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que abordamos no programa de hoje ainda é muito pouco sobre a relevância de Paulo no cristianismo, mas esperamos que você seja edificado com a vida desse personagem inspirador. Então esse foi mais um Time Jovem. Espero que você tenha gostado de conhecer mais um pouquinho sobre Paulo. Estamos concluindo hoje a série sobre personagens bíblicos que nos inspiram. Homens e mulheres que marcaram as páginas das Escrituras com a sua ousadia, fé em Deus e coragem. Que estas histórias que estão ao seu alcance possam influenciar você a ter uma vida intensa com Deus de forma a marcar essa geração. Se você perder algum episódio, vai no nosso canal, AD Campina Grande Oficial, e assista outros episódios e outros vídeos do Time Jovem. Não esquece de curtir, ativar as notificações e até mais. Que Deus te abençoe.